E a gente segue falando sobre esse jogo tão importante e eu converso agora com o Lucas Leite, setorista do Santos pelo site Meu Peixão. Muito bom dia, Lucas. Obrigada por nos atender, falar conosco depois desse jogo que eu vou dizer, hein? Como diria um saudoso comentarista, haja coração, hein? Santista ontem, mesmo depois dos 2 gols, enquanto não teve o apito final, não respirou aliviado, né? Bom dia, Nathalie. Ufa, né? O torcedor santista respirou aliviado, literalmente. A preocupação era grande, né? O Santos sabia que vinha enfrentar uma equipe que vinha atrás pelo empate no primeiro tempo por uma bola. Se achasse o gol, o Santos poderia ser rebaixado pela primeira vez na sua história, como vocês citaram aí na matéria, de 109 anos, né? Então, realmente o sentimento do torcedor santista foi mais do que nunca de alívio. E o Santos, graças a Deus para o torcedor, conseguiu um golzinho já no primeiro tempo, fez o segundo logo em seguida e praticamente foi para o intervalo já com o jogo sacado, né? Só um desastre, um time que marcou 8 gols em 11 jogos, que era o São Bento, só um desastre tiraria o Santos da primeira divisão no segundo tempo ontem. Lucas, a molecada sentiu o peso dos 109 anos de história ontem, ao longo dos 90 minutos? A pressão é grande, né? Eu costumo conversar muito e falar que a molecada às vezes vai sentir o peso da camisa, né? Pro bem e pro mal. Mas ontem foi pro bem, o Santos jogou bem, teve boas atuações do Ângelo, Gabriel Pirani, sempre muito ativas pelo lado direito, Caio Jorge fazendo gol. Teve uma atuação segura dos meninos, principalmente, que é importante, né? O Santos tem muitos jogos importantes e com um elenco curto vai precisar da molecada. Lucas, não tem mais desculpa, né? O técnico do Santos prometeu reforços, né? Agora é realmente o momento, a gente vê, e o próprio técnico disse que precisa ter um equilíbrio nessa equipe, né? Nesse elenco, entre experiência e juventude. Você arrisca algum palpite? Olha, é difícil, né? Como você falou, o Santos vai precisar buscar nomes experientes para a equipe. Como a gente estava falando, são jogadores muito jovens e que precisam dessa experiência, né? O Santos tem aí o Sanches, que já pode voltar a campo, mas pode jogar muito pouco ainda em relação à minutagem, né? Mas é um reforço já dentro de campo, é um líder do clube, é o natural capitão da equipe e vai precisar de reforços experientes em outras posições, como na zaga. Na zaga você tem o Kaique, que é um zagueiro muito promissor, bom jogador, desculpe, mas que tem ainda muito a melhorar e tem muito a evoluir, né? O Santos precisa de um jogador experiente ali. Você tem o Felipe Jonathan, que é novo, apesar de ter bastante jogos com a camisa do time, mas também precisa de um reserva. O Santos não tem outro lateral esquerdo, mas qualquer nome, por enquanto, é especulação, né? Você acredita que o Santos consiga segurar o Caio Jorge? É uma situação difícil, né? O Caio, ele não quer sair de graça, quer deixar o clube sem nenhuma compensação financeira, mas a gente entende que, contratualmente, o Caio está protegido, né? Porque a partir do meio do ano ele pode assinar de graça e no final do ano. Ou então o Santos vai receber um valor muito abaixo do valor de mercado dele para liberá-lo já no meio do ano. Então é uma situação que o clube se colocou, né, nas gestões passadas, de não ter renovado antes, e está numa situação que o jogador tem tudo a seu favor, né? Para transferência para a Europa, que é o desejo dele, como já falou o presidente Rueda ontem. Para a gente encerrar, hoje eles descansam, mas amanhã já tem jogo importante onde só a vitória interessa na Vila contra o Boca. Você acredita que Marinho entra nesse jogo ou ainda não? É difícil, o Marinho teve uma lesão na coxa, né? Num jogo de quinta-feira, não faz nem uma semana que ele se lesionou. Ele foi relacionado para o jogo de ontem, mas, na minha opinião, no meu pura e simplesmente por estar relacionado, por acompanhar a delegação, o Alisson, que também está machucado, esteve lá na Vila, e é uma situação que o Marinho era um reforço importante, é um jogo muito importante para o Santos, que se perder fica numa situação complicadíssima na Libertadores, para as pretensões do clube, mas que eu acho difícil que o Marinho entre em campo amanhã, pelo menos como titular, acho muito, muito difícil. E o Fernando Diniz já entra como técnico comandando o time? Faz estreia numa fogueira, né? Estreia numa pedreira, porque se o Santos perder, tá fora praticamente, né? O Santos vai tá com 3 pontos no grupo, e o Boca é o segundo, já tem 6. Se ganhar, vai a 9. O Barcelona já tem 9. O Santos só chegaria a 9.
Então é uma situação muito difícil do clube. Amanhã precisa ganhar na Vila Belmiro para sonhar com a classificação, porque vai ter 2 jogos fora de casa, né? O Santos pega a Barcelona de Guayaquil e The Strongest, 2 jogos fora, e no Equador e na Bolívia com muita altitude, que complica a situação do time em campo. O torcedor santista ainda vai viver muito teste para cardíaco, viu, Lucas? Obrigada pela tua participação. Quarta-feira a gente comenta, se Deus quiser, uma vitória do Santos na Libertadores da América. Obrigada. Obrigado, Nathalie. Se Deus quiser, uma vitória santista na Libertadores. Aliás, o Santos que já goleou o Boca Juniors em janeiro, né? Vamos ver se repete aí pelo menos os 3 pontos. Vamos, essa é a torcida e a nossa esperança. Obrigada, bom dia.